Bom dia. Primeiramente, o pessoal que está no auditório do Habitat, agradeço a presença de vocês. Para quem está aí em casa, no Teams, no YouTube, ou onde quer que seja a plataforma, estamos fazendo um evento híbrido. Bom dia a todos. É com grande prazer que a gente traz aqui o Bruno Arens. O Bruno brasileiro, vocês não acreditam, é brasileiro, com essa cara de alemão, e vice-presidente da Joint Venture Bosch lá na UAS, responsável por toda a tecnologia de eletrificação da nossa empresa lá na China. E ele está aqui de férias no Brasil e se dispôs a estar aqui passando uma horinha com a gente aqui para falar um pouquinho do que é o mercado lá na China, como é que estão as tecnologias da Bosch, tudo que está de novidade no mercado. Uma oportunidade ímpar para vocês estarem se informando. E aí, assim, gente, já vai também pensando nas perguntas, porque daqui da apresentação dele a gente vai fazer um bate-papo bem leve mesmo, para a gente aproveitar esse contato brasileiro que nós temos lá na China, de saber e entender como é que está o mercado, quais são as tendências, e pegar essa informação para nós aí. Tá? Eu, sem mais delongas, aproveitar o maior tempo e já que estamos atrás, passo a palavra para você, Bruno. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Então, muito obrigado. Bom dia para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, né? Visitar um pouco dos colegas da Bosch, o pessoal que está visitando aqui também hoje, participando do Hackathon e das outras atividades. E como eu sou de Curitiba também, né? Então para mim, assim, ter uma oportunidade de falar de um assunto que eu já venho trabalhando já desde 2009, foi quando eu iniciei na Bosch na Alemanha. Foi a primeira estação que eu fiz lá quando eu cheguei em Stuttgart, foi justamente nessa área de carro híbrido elétrico, e desde então eu acabei me apaixonando por essa área. Então acompanhei a transformação da indústria desde digamos, os passos de bebê, né, que eram você ainda brigando por convencer as pessoas que seria uma tecnologia do futuro, e as pessoas desacreditaram e não acreditavam muito no que ia acontecer e tal, porque muitos problemas tecnológicos, né, que a gente até não tinha as respostas naquela época, e hoje você vendo essa perspectiva totalmente diferenciada, que é um mercado de onde eu estou vivendo hoje, em Shanghai, na China, onde, para você ter uma ideia, né, eu vou mostrar alguns números depois aqui, até agora, no mês de junho, já foram vendidos na China 2,5 milhões de carros eletrificados, né? Esse é um valor que é maior do que o mercado nacional aqui do Brasil de todos os passenger cars que tem aqui no ano inteiro. Então, para vocês terem uma ideia de como essa transformação está acontecendo mais rápida lá fora, né? E eu acredito que isso também vai acontecer aqui no Brasil, com outras peculiaridades que eu gostaria também de entender com vocês também quais são essas diferenças. Então, para falar um pouquinho de mim, só para antes de começar com os dados, né, que é um monte de estatística que eu trouxe para vocês aqui. Eu sou natural de Curitiba, eu sou formado em engenharia mecânica no Cefet, na UTFPR aqui de Curitiba também. Eu estudei na Alemanha, em Berlim, fiz um intercâmbio na Alemanha, acabei me apaixonando pelo país também, e depois de ter tido já experiência na Bosch como estagiário aqui no Brasil, trabalhei 2 anos na planta de Curitiba, acabei iniciando minha carreira já fora do Brasil, na Bosch, na Alemanha, num programa de trainee, onde eu passei a maior parte dos primeiros 8 anos que eu trabalhei na Bosch na área comercial, área de vendas, onde eu trabalhei com clientes como a Volvo, a Volkswagen, Nissan. Trabalhei no Japão, trabalhei na Coreia do Sul por mais de 3 anos, e desde 2017 eu tenho me aprofundado cada vez mais na área de produtos, na área de tecnologia, de estratégia, e desde a metade do ano passado eu assumi, digamos, a vaga dos meus sonhos, que é assumir a responsabilidade pelos negócios de carro elétrico e híbridos da Bosch no mercado chinês, que é o mercado onde mais cresce esse tipo de tecnologia no mundo. Então, estou tendo uma experiência muito interessante em Shanghai, que é onde a gente tem a base. Eu estou trabalhando hoje numa joint venture da Bosch, com um grupo chinês, que a Bosch detém 51% de participação nessa joint venture, mas que é, digamos, como se fosse a representação da Bosch na China, da parte da divisão de Powertrain Solutions, que é a parte de propulsão, né, focada na área de carros de passeio, né. A Bosch também tem negócios na Powertrain Solutions na área de Commercial Vehicles, mas que eu estou focado muito mais na área de veículos de passeio. Então esse é um pouquinho do meu background. Então eu tenho morado fora do Brasil já desde 2007. Então, me desculpo já pela minha talvez dificuldade de fazer uma palestra dessa em português, que eu não estou acostumado.
Então vamos começar. Eu dividi essa apresentação em duas partes. A principal parte é essa do começo, que eu vou compartilhar com vocês alguns dados estatísticos do mercado chinês. E a segunda parte é um pouco mais voltada à tecnologia, de quais são as tendências de mercado, quais são as configurações de carros que estão sendo mais vendidas e o que isso representa também para a gente, que é um sistemista que apresenta soluções, não só de componentes, como de sistemas para esse tipo de veículos, né? E mostrar no último slide também qual que é o escopo nosso lá, o nosso portfólio de produtos, o que a gente traz para o mercado já há mais de 12 anos na China. Então aqui um slide bastante cheio de informação, né? Mas vamos por partes aqui. Acho que é esse aqui deve... não sei qual que é o pointer aqui. Esse aqui? Ah, tá, beleza. Então aqui, ó, são dados do final do mês de junho, né? Eu não tenho consolidado de julho ainda, mas aqui vocês podem ver que até agora na China, na área de veículos, já foram produzidos mais de 12,2 milhões de veículos na China. A China é o maior mercado automobilístico do mundo, né? Tem a China, tem Estados Unidos e Europa, esses são os principais mercados, mas a China tem uma projeção anual de uns 23 a 25 milhões de veículos por ano. Então, na metade do ano, né, já estamos em 12 milhões. Geralmente, a segunda metade do ano é a principal, né, onde o pessoal realmente compra carro, principalmente antes do Ano Novo Chinês, que acontece no final de janeiro, começo de fevereiro. O pessoal gosta de trocar de carro para mostrar para a família quando vai visitar os pais, que está bem de vida, né, mostra carro novo. Então, assim como o mercado automobilístico global, a China também está passando por um processo de retração, né? Está tendo algumas crises, né, regionais e globais, inflação alta e tal. Então você vê que esses menos quase 4% aqui também está afetando a China. Então é importante fazer sobressair que é um mercado em retração atualmente, né? Justamente ligado a algumas crises comerciais, econômicas, globais e regionais. Se eu focar e dividir esse mercado em PC, que seriam carros de passeio, e carros comerciais, commercial vehicles, né, vocês conseguem ver que o mercado de veículos de passeio está crescendo em 6%. Então a maior parte dessa redução que está acontecendo no mercado está vindo na parte de veículos comerciais, que é um tipo de mercado cíclico, né, que é diretamente ligado à economia, né? Está produzindo mais grãos, está construindo mais investimento em infraestrutura, vão precisar mais de veículos comerciais. Então você pode ver que a economia está diretamente ligada à redução dos casos de veículos comerciais. O interessante de ver aqui, ó, e essa talvez seja importante aqui, porque eu também não sei qual que é o background de todo mundo, eu gostaria de explicar pelo menos uma nomenclatura que vocês vão ver durante a minha apresentação aqui, mas para isso eu gostaria de pedir ajuda de algumas pessoas aqui que talvez sejam mais especialistas nessa área de carro elétrico, para saber qual é a diferença entre um carro híbrido, um plug-in híbrido e um carro somente eletricamente, que é o BEV, que é o Battery Electric Vehicle. Alguém saberia me explicar o que é um carro elétrico, carro híbrido, para começar? Um carro híbrido seria um carro com motor a combustão e o outro elétrico. No caso do plug-in, você teria que conectar na tomada para poder carregar a bateria para o motor elétrico usar. Certo. É bem justamente isso. Híbrido, justamente, são dois sistemas, né, de propulsão, um a combustão e o outro elétrico, né, e que varia, na verdade, do híbrido para o híbrido plug-in, é o tamanho da bateria que você tem no carro. Com uma bateria maior, você consegue dirigir somente eletricamente até essa bateria, né, se esgotar. Então, essa é uma característica bem que diferencia bastante entre esses dois veículos, porque só o híbrido, basicamente, você não consegue passar de 20 por hora, né, sem ter que acionar o motor a combustão, e você praticamente só vai fazer a operação de estacionamento somente elétrico, porque qualquer outra atividade mais dinâmica desse carro vai precisar do motor a combustão. Então, esse híbrido ele só funciona justamente para diminuir o consumo de combustível, para realmente conseguir armazenar a energia cinética dos freios, né, na forma dessa bateria pequena, para ajudar um pouco a propulsão, mas na verdade ajudar também a economizar o combustível. O híbrido plug-in você consegue utilizar ele mais eletricamente, então você consegue fazer algumas rotas diárias
os plugins de hoje variam de uma autonomia de 40 a 200 quilômetros, né, que você consegue rodar com ele. Então, digamos assim, no teu dia a dia, se você conseguir carregar ele todos os dias, né, quando você voltar para casa, ele atende todas as necessidades diárias eletricamente, mas possibilita você também ter uma autonomia talvez maior que você precise, caso você tenha umas jornadas maiores. E o carro elétrico? O carro elétrico é o que só tem o sistema elétrico e é movido a bateria. No caso, o elétrico movido a bateria, ele só é movido a bateria. Então, a autonomia dele vai depender somente do tanto de carga que você tem, né? E de quantas vezes você carrega ele. Então, é importante diferenciar isso, porque o termo que eu queria trazer para vocês é justamente esse termo de New Energy Vehicles, que é um termo que é definido na China, que é a combinação daqueles veículos que você consegue andar somente eletricamente, né? Não somente, mas que você pelo menos consegue andar eletricamente. Então, esses EVs são a combinação de um plug-in hybrid, né, que tem uma bateria maior, com o puramente elétrico a bateria, e também o carro a célula de hidrogênio, que também é considerado um carro elétrico. A única diferença é a forma como essa energia é armazenada e colocada dentro do sistema de propulsão, né? Então, os NVs, se você for ver aqui, eles estão crescendo até agora, na metade do ano, 120%. O mercado está dobrando em relação ao mercado do ano passado. E se você ver a distribuição entre eles aqui, que é o Battery Electric, né, que é só a bateria, ou o Plug-in Hybrid, você vê que o Plug-in Hybrid está crescendo mais atualmente do que o carro é somente elétrico. Interessante tendência essa daqui. Mas você vê que na fatia entre eles dois, o carro somente movido a bateria, ele tem uma proporção de quase 3/4 em relação somente ao plug-in. Então, é importante ver isso aqui, porque se você daí separar somente os carros movidos a gasolina, incluindo os híbridos, você vê que o mercado, na verdade, está caindo. Então, esse é um ponto que você pode já falar agora, que o pico, né, do carro somente a combustão na China está no passado. Porque agora o crescimento que está vindo na área de carros de passeio está vindo basicamente da área de carro elétrico, né? Mas uma pergunta que ele está mencionado nessa questão de híbridos não plug-ins, né? A China chegou a ter uma frota considerável disso ou não? Porque o Japão teve há muito tempo, né? Eu vou mostrar depois, mas eu acho que atualmente é meio milhão de carros são somente híbridos. Mas a fatia de plug-in hybrid e bateria é maior. Então, essa é uma informação bem importante. O mercado de somente a gasolina está retraindo, o pico já está no passado e a transformação já está acontecendo. Um outro fato muito importante também, que gostaria de mostrar aqui no lado direito do slide, é a transformação também das fatias de mercado em relação à nacionalidade das montadoras, né? E você vê aqui claramente que as montadoras chinesas estão quase atingindo uma fatia de mercado de 50%, né? Que é a única nacionalidade de montadoras que está crescendo, na verdade está ganhando market share no mercado, e você vê quem são as principais perdedoras, né, nessa briga por mercado. E o interessante é o seguinte, né, eu estou acompanhando a China nesse último ano, eu estava acompanhando antes, até preparando para ir para lá, assim, esse sentimento mais nacionalista e de independente do mundo, assim, né, tá pegando também na maneira de consumo do pessoal, que está cada vez mais priorizando também o carro local, além de ter um fato justificável, que é os carros locais estão cada vez mais com tecnologia embarcada comparável ou maior do que os carros premium, se fosse BMW, Audi, Mercedes e tal. Então, é interessante porque tem montadoras chinesas oferecendo produtos muito atraentes, né, focados no povo chinês, que é diferente de um carro alemão, que na verdade vai desenvolver uma plataforma para o mundo inteiro, né? O carro chinês vai desenvolver primeiro para ganhar o mercado interno, né? Esse é um outro motivo. E o terceiro motivo depois eu vou mostrar para vocês, eu não sei se está na apresentação, mas eu já dou o dado agora, 79% dos NVs são de marcas chinesas.
Então, se o crescimento do mercado está acontecendo nessa área tecnológica e a maior parte dessa fatia de mercado é com as montadoras chinesas, então isso já possibilita também de eles ganharem market share, porque os veículos de fora não estão atendendo, né, o que os chineses estão procurando no mercado. Tanto na questão de preço, tanto na questão tecnológica. Então isso é bem interessante. Só uma pergunta. Sim. Tem aquela questão ainda do limite de compra do chinês lá, que diz que... Eu vi uma vez uma reportagem que a pessoa não pode simplesmente chegar na loja e comprar, ela tem que entrar numa fila, uma coisa assim. Existe isso? Aumenta ou não? Não. Na verdade, sim. Tem um sistema de... É que a China tem, acho que, 20 megacidades, né? São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Shanghai tem 26 milhões. Essas cidades, megacidades, têm um problema atual que é, né, muito carro na rua. Né? Então, a situação caótica de tráfego. Apesar de eu não achar que Shanghai é tão caótico como Seul, que eu morei em 2014. Mas essas cidades tentam limitar, né, a emissão de placas novas para carros que não sejam elétricos. Então, para você entrar para você comprar um carro somente a gasolina, é praticamente como se fosse comprar um telefone fixo na década de 80 aqui no Brasil, né? Tinha que ficar na fila, um sistema de loteria e tal, e você paga ainda para conseguir essa placa, né? Então, esse é um sistema de, talvez, de regulação ali, tem o governo, mas não é uma coisa... Então, se você quer comprar um carro hoje elétrico, você vai ganhar uma placa. Né? Então o pessoal também está trocando lá, saindo da combustão para... Tem mais um incentivo, né? Tem mais esse incentivo. Pensando em mercado, aproveitando a pergunta do Eric, sim. A gente está falando aqui desse crescimento dos veículos elétricos, mas pergunta 1 e 2. Pergunta 1, eles são subsidiados pelo governo? Pergunta 2, como é que está a relação do preço do veículo elétrico com relação ao veículo de combustão? Até para a gente pensar no nosso cenário aqui, sim, que pode acontecer lá para frente. Sim. Então, a primeira pergunta é a seguinte, os veículos ainda estão sendo subsidiados, mas esse subsídio do governo chinês que começou lá em 2015, e já é um período já de mais de 7 anos agora, está cada vez diminuindo mais. Então hoje o subsídio digamos, varia entre $1.000 e $2.000, né, para um carro, que não é um subsídio comparável com o que tem na Alemanha atualmente, que é de 9.000 euros, né? É muita diferença. Porque eles querem, na verdade, o dinheiro que eles querem investir nessa indústria, eles querem muito mais, não é tirar, né? É deixar de colocar para a venda para investir na infraestrutura, que essa também é determinante para as pessoas comprarem um carro elétrico e se sentirem confortáveis, né, de achar uma estação de carga em qualquer lugar, na conveniência que tiver, né? Então, eu diria que existem subsídios, era para acabar no final desse ano, mas o governo chinês, né, vai decidir no dia 31 de dezembro que vai postergar e vai continuar ainda, então, porque tem esse estímulo da economia atual, então tem alguns incentivos, mas eu diria que não é mais determinante. Eu diria que o estímulo da placa é mais importante do que o estímulo de compra, né? E a segunda pergunta é qual que é o break-even, né, do carro elétrico em comparação ao carro a gasolina. Eu diria que tem modelos que já estão no mesmo patamar, né? Eu estou no mesmo patamar de valor, né? Tem alguns modelos onde a diferença chega a 10 a 20%, pode chegar, né? E nos veículos que depois eu vou mostrar que é um segmento meio típico da China, que é o segmento de mini carro, né? Que é o A00, né? Ou são 3 zeros, não sei agora, que é o carro mini, que é vocês já ouviram falar do GM Wuling, né? Que é o Mini EV. É um carro que custa ele custa em torno de $4.000 o carro. $4.000, é um carro de 2 lugares só, né? É super simples o carro, né? Mas vende 400 mil por ano, né? E esse carro é um carro barato, $4.000, é um carro de entrada ali e tal. Comparável, que eu já vou mostrar nos próximos slides, com carros que estão vendendo bastante também, que é o outro lado da fatia, que é os carros mais premium, que daí só tem dinheiro, não importa a diferença de preço. Então eu acho que esse break-even, né, dos dois carros está cada vez mais próximo. Em alguns segmentos já foi atingido
inclusive sem incentivos, né? E muito dependente de como o preço de custo da bateria vai diminuir ao longo do tempo, né? Esse é o principal determinante do custo dos carros elétricos. Mais uma pergunta ali. Você comentou que as montadoras da China são muito engajadas nas novas tecnologias. Tem um interesse, uma intenção das montadoras em expandir os demais mercados? E se sim, como que já está a aceitação dessas montadoras fora da China? Ótima pergunta. Primeiro, tem um outro fator que não está nem implícito aqui, mas é que seria importante de saber. A China, a indústria automobilística chinesa, passou muito tempo, desde o início dela, muito dependente de empresas como a Bosch, ou outras empresas internacionais, ou a própria Volkswagen, que era líder de mercado lá, porque os motores a combustão exigem um tipo de tecnologia, de maturidade tecnológica tão alta, que as empresas chinesas não conseguiram chegar no nível global ou internacional, né? Então, há um sentimento de dependência do governo chinês em relação aos carros a combustão. Não só de importação de diesel, né, e de gasolina fora da China, que é um dos problemas, por exemplo, que a Índia importa todo o combustível dela importado. Então, essa é uma motivação deles, como é que fala assim, balancear a balança comercial deles, né? Equilibrar a balança comercial. Né? Então, o governo chinês viu muito no carro elétrico a chance de se desprender do mundo, né, exterior, no mundo exterior, né? Estou dividindo o mundo em dois já, né? Mas e de formar uma indústria onde o mundo fosse dependente dele, né? Não só dentro da China, de conseguir realmente fazer isso acontecer e chegar nos 70%, sei lá, não sei qual vai ser o parâmetro aqui, mas tecnologicamente ser daí está em, né, leading position, né? Que essa é a meta deles. Espera aí, tem uma segunda pergunta, né? Se realmente essa intenção da China em criar essa expansão ou então essa dependência sim, da exportação, do interesse. Então, a China já exportou o ano passado mais de 1 milhão de carros para fora. E o principal foco dela é o Sudoeste Asiático e a Europa, né? E agora eu vou mostrar depois um grupo de montadoras chinesas que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? NIO, Xiaopeng, Lixiang, são montadoras premium chinesas que, assim, se você vê o carro por fora e por dentro e andar no carro, entre um NIO e um BMW, você não compra o BMW. E essas montadoras estão chegando agora pelos países escandinavos, estão entrando na Alemanha, estão entrando nos países onde tem talvez uma barreira menor né, por exemplo, a Alemanha não é um país ideal para você entrar no mercado, porque a ligação do alemão com a marca alemã é muito grande, né? Mas um país escandinavo, né, onde já a porcentagem de carro elétrico é de mais de 25%, 30%, 40%, lá só vai ter problema com a Volvo, mas acho que né, não tem problema. A Volvo é chinesa, né? A Volvo Cars foi comprada pela eles, Nossa, eu tive problema com a Volvo, estava tratando eles como chinês. Nossa, então é interessante, eles estão com um planejamento muito forte, e esse é um ponto que daí eu, como a empresa Bosch, chego assim, então, você não vai ter problema na Europa se você estiver com a gente, né? A gente vai produzir para você aqui na China e também pode produzir na Europa, e a qualidade que é esperada de vocês na Europa, a gente pode entregar já aqui na China, entendeu? Então esse é um valor que a gente agrega no nosso produto, que uma empresa somente chinesa talvez não conseguisse. Porque a pior coisa que pode acontecer, é uma coisa que já aconteceu no passado, com algumas marcas chinesas, ou até a própria Hyundai, quando foi entrar no mercado europeu na década de 90, é se queimar por causa da qualidade, entendeu? E perder a reputação, né? Você perde de uma noite para o dia, e para você montar ela depois demora anos, né? Ou décadas. Mas agora a outra pergunta. Como que foi essa adaptação de infraestrutura na China para atender essa crescente demanda de veículos elétricos, principalmente no setor energético? Então, essa é uma questão muito interessante, porque se você for ver a matriz elétrica chinesa, comparado com a brasileira, não
faz muito sentido você mudar totalmente para carro elétrico, se você for ver no meio ambiente. Porque a maior parte da energia na China é produzida a partir de gás e carvão, né? Então é uma energia que ainda está sendo, está num momento de transformação, mas também a China é o país onde se montam mais parques de energia solar, de energia eólica e tal, mas não chega, né, a mudar tanto essa concentração. Então, digamos assim, somente pela parte energética não é um dos principais motivos do governo chinês de implementar isso. Tem outros motivos que eu já falei, alguns políticos, né, econômicos e tal, mas é um dos motivos de também você tirar a poluição da cidade, porque o carro elétrico ele é, né, local emission free, né? Você não pode falar que ele é emission free, porque na verdade, né, ele não tem o gás saindo pelo escapamento, mas a termoelétrica está emitindo, né, gases para a atmosfera. Mas em grandes centros urbanos você tem o interesse de passar esses gases para outro lugar. Mas assim, um comentário, como foi o crescimento das estações de carga e da infraestrutura. Daí entra o poder do governo chinês, que é top-down, né? Infraestrutura é um governo que pensa em 20 anos, né? Não pensa na próxima eleição. Então, se tem que ser feito, vai ser feito, o dinheiro tem. Entendeu? Então, na Alemanha a gente tinha muita discussão, né? Com até o pessoal da Bosch, assim, não, mas não vai dar, esses valores que você está falando aí de carro elétrico não vai chegar, porque não tem infraestrutura, e quem tem que investir são as empresas privadas ou é a própria pessoa e tal. Na China, nenhum chinês discute assim, vai ter infraestrutura ou não vai ter, porque o governo está lá para, né, pôr a infraestrutura e fazer acontecer. Igual o Brasil, né? Certo. Bom, então vamos avançar mais um slide? Mas eu estou gostando da discussão, essa é a ideia. Então aqui eu estou mostrando para vocês qual que é a nossa previsão de desenvolvimento desse ano, mas eu já mostro o próximo. Que o ano passado o mercado, o verde, né, é o carro somente a bateria, né? Daí eu tenho o plug-in hybrid, esse daqui é o carro só híbrido, né, um híbrido de alta tensão, que seria acima de 72 volts, né? Que geralmente são 300 ou 200 volts. Esse aqui é só tecnologia de 48 volts, que vocês também estão acostumados a conversar. Seria o mild hybrid. Praticamente, né, ajuda um pouquinho na dimensão de CO2. E daí que são só os carros a diesel ou de gasolina, né? Então aqui você vê de volta a fatia de New Energy Vehicles, né? Que no ano de 2025, vamos pegar ele aqui, vai chegar a 36%. E aqui tem um outro dado importante que não está no slide, mas eu vou falar para vocês. A China, o governo chinês, ele libera a cada, não sei de quanto em quanto tempo, um chamado Technology Roadmap, né, que é o roadmap de tecnologia do governo dos próximos 15 anos. Né? E sempre o governo chinês mostrou o ano de 2025 com uma meta de NEVs de 20%. Então vocês já podem ver que com essa estimativa de 36% há 3 anos, né, de agora, o mercado está crescendo muito mais rápido que até o próprio governo já estava previndo ou decidiu como meta interna. Então, a mensagem aqui é que essa transformação está acontecendo muito mais rápido que até, né, a indústria e o governo está esperando. Por quê? E daí é um outro dado que eu vou mostrar no próximo slide. Porque a maior parte dos carros elétricos que estão sendo comprados hoje, quase 80%, são de pessoas particulares. Então quer dizer que as pessoas querem comprar o carro elétrico. Não é uma coisa que está sendo forçada só por empresas de leasing, que na Europa mais 50% dos carros elétricos são comprados por empresas de leasing que tem, né, o carro corporativo e tal. Então é uma outra situação onde eu diria que o mercado está muito mais já nessa fase de não está mais no push, né, já está no pull, né, no mercado. Por favor. Por
trás desse market share e essa mudança no perfil de consumo? Queria saber na tua percepção se isso vem evoluindo nessa nacionalização, não só a tecnologia embarcada ou subsídio do governo, por exemplo. Se isso vem evoluindo num contexto mais amplo e foi um gatilho para essa evolução de mercado, ou se foi de alguma maneira estrategicamente construído junto, né, com todos os players aí que... Eu acho que eles estão muito ligados, acho que não dá para dizer se é um ou o outro lado, acho que sem essa preparação do governo chinês, né, que já vem lá de 2012, né, isso não seria possível, justamente pela parte da infraestrutura, pela parte de investimento em novas montadoras mesmo, né, que hoje acho que o governo vê esses 3 primeiros grupos, que são os maiores agora, de carros premium, só carro elétrico, estão competindo com a Tesla na China, né? Como uma coisa que surgiu porque o governo investiu e outras empresas privadas também investiram, e essas empresas começaram lá em 2017, 2018, para hoje poder chegar num ponto de vender 100 a 200 mil carros por ano, que é uma coisa que a Volkswagen não está conseguindo vender na China, 200 mil carros por ano, e uma montadora que tem 5 anos de vida já passou a Volkswagen na China, então é incrível. E outra coisa é o público começou a gostar, né? Na hora que você vê na garagem do teu prédio, né? Você estava contando aqui, né? Que o teu vizinho, o pessoal começa a dirigir o carro elétrico, você experimenta. Eu, desde 2020, só dirijo carro elétrico. Né? Para mim demorou um pouquinho, né? Mas eu digo que eu não volto mais. Né? Não tem mais por que dirigir um carro a combustão, porque a sensação de dirigir um carro elétrico é muito legal. Né? A aceleração dele é muito silencioso e tal. E que se escuta do futuro, né? Isso aí. Se o motor não for muito bom, né? Se não for Bosch, né? Então, eu acho que juntou muito isso daí da percepção do público em relação ao carro elétrico, também essa imagem verde também, né? Que a China também é uma sociedade onde o status é uma coisa importante, né? Um pouco parecido com o Brasil nesse sentido e diferente da Alemanha. A Alemanha, esse negócio de status, na Alemanha, assim, se você, o cara que tem uma Mercedes classe E, o cara vai trocar de carro, ele tem uma Mercedes preta, ele compra da mesma cor para não mostrar pro vizinho que ele trocou de carro, porque não quer mostrar que tem dinheiro, entendeu? É um extremo muito diferente, né? Então eu diria que o mercado realmente se educou nesse sentido. Tem a pressão da sociedade, né, que você consegue ver. Por exemplo, Shanghai, eu vou mostrar depois os dados, tá? O mercado já na China, posso mostrar agora, né? Você vai ver que já foi. O mercado na China atualmente, se você for ver aqui, de penetração, né, do carro, do NV, está em 25% dos carros novos, né? Os carros vendidos hoje, 25% no mês de junho foram NVs. Um quarto do mercado, né? Você vê aqui já, somente carro elétrico já está em 20%. Somente carro elétrico. Shanghai, que daí é uma cidade daí, que é uma mega city e tal, tem um outro sistema lá, já está em 35% já há mais de um ano, entendeu? Então se você vê que mais de 1/3 dos carros novos que estão sendo vendidos na cidade são carros com placa verde, né? São NIO, são Tesla, você vê muitos Tesla lá. Então daí você tem uma pressão também da sociedade muito grande, né? Então você vê que isso acaba modificando também a percepção do público para até impulsionar essas vendas, né? Então aqui, esse slide também é muito interessante, mostra aqui o crescimento, né, mês por mês. Eu acho que isso aqui é um número que foi atingido agora esse mês de junho, mais de 500 mil de carros vendidos, novos, elétricos, né, NVs. Essas fatias de mercado do NV já está em 24,3%. Já tiveram meses aqui que no país inteiro chegou a quase 30%. Então é uma transformação que está acontecendo assim, que não é você ver um carro aqui e um carro ali, entendeu? Quando daí já está num nível desse, é praticamente você se irrita se você escuta um carro muito barulhento na rua que não seja carro elétrico, né? É interessante. E aqui você vê também daí o acumulado, né? Que eu falei para vocês, até agora já foram produzidos 2,5 milhões de carros NVs,
só até metade do ano. A estimativa desse ano é que ultrapasse os 5 milhões. Eu acho que se já atingiu isso aqui em junho, a chance é muito grande de chegar perto de 5,5 ali, e um pouco perto dos 6, né? E alguém perguntou antes quanto que está a fatia de mercado só do carro híbrido, né? Deixa alguém de vocês. Que se você for ver aqui, né, esse aqui é os carros, incluindo os híbridos, né? Então dão um pouquinho menos de 400 mil carros puramente híbridos. E eu vou mostrar depois que a maior parte desse mercado são as montadoras japonesas. Tem quase 90% é o mercado dominado por montadoras japonesas que focaram basicamente nessa tecnologia já há mais de 20 anos. Né? Bom, vamos seguir em frente. Aqui eu queria mostrar essa diferença de preços, principalmente, né? E aonde que estão os números, né? De onde vêm essas vendas. Então, começando lá nesse Mini, que é o Mini EV, que começa com 50 mil renminbi. Se você fazer a transformação hoje, só tirar 20% desse valor, vai dar 40 mil reais, praticamente, né? 40 mil reais, você compra um carro de 2 lugares, né? E você viu aqui que esse aqui é o year to date, deixa eu dar uma olhada. É para ser o year to date, o até agora. Então você vê que já foram vendidos quase 400 mil unidades só desse carrinho pequenininho aqui. E claro, se você comparar o preço dele de 50 mil renminbi, ou 40 mil reais, com o preço de um Tesla, né, que nessa faixa que é o maior mercado aqui, se você for ver de volume, né, então você vê dois extremos. Você vê um extremo de lá, de um modelo só, de uma montadora, que domina aquela fatia de mercado de carro popular, carro barato, acho, de 40 mil reais, e daí você vê uma concentração maior nessa área aqui, que é o pessoal que tem dinheiro, né? Que daí varia de 200 a mais de 300 mil renminbi, daí você tira 20% em reais, né? Que são valores bem diferentes dos valores que eu vi aqui no Brasil, né? Se você quiser comprar um carro elétrico aqui no Brasil, ou você vai comprar o JC, né? O Jack, né? Que vai estar na faixa de 140, 180 mil reais, que eu vou mostrar para vocês depois, que é uma das montadoras tem menos tecnologia embarcada comparado com as outras empresas chinesas, né? Até o valor de 600 mil reais, 700, 800 mil reais, que é um valor absurdo, né? Que é um mercado muito restrito. Então essa realidade é muito diferente, né? Do que você ter aqui um valor que, digamos que é um mercado popular, não é popular, né? Em massa da China, a fatia de mercado está entre 100 e 200 mil renminbi. Eu diria que a maior fatia de mercado normal, se você pegar o mercado total, não considerando só o elétrico, essa é a fatia de onde se compra carro na China. Então, essa aqui é uma transformação que está acontecendo também na indústria, que a gente está percebendo, né, que isso aqui está saindo de baixo da pirâmide, né, que seriam os carros super baratos, que é o Mini, né, e os carros super caros, né, ou mais caros, e pouco ainda nesse meio. E acho que daí também tem um pouco a ver com aquele break-even que a gente falou antes, né, que aqui ele já atingiu, aqui também, e também não é tão importante, né, a diferença entre o carro a combustão e o carro elétrico. E aqui o pessoal está esperando ainda para na hora que ficar equalizado, daí você opta só pelo que você quer, não tem nada a ver com o teu bolso, né? E a gente já viu que no de 2021 começou a aumentar o número de carros aqui, porque também tiveram muitos lançamentos novos, e a gente espera, assim como um mercado já maduro e consolidado, que no futuro, né, esse mercado do carro elétrico represente também um mercado normal, como seria aqui no Brasil, assim como é na China, se você vê o mercado total, que é essa fatia de mercado do carro pequeno não é tão representativa, e o carro premium também não é tão representativo. Então, a gente espera que no futuro, 2025 no máximo, já o mercado se posicione mais nessa área aqui, nessa região, e para a gente é muito importante porque esses são os requisitos para os nossos produtos, né? A potência que precisa aqui é diferente do que aqui. E para dizer assim, já de primeiro, esse tipo de produto aqui não é um produto Bosch, né? Esse daqui é um produto, é um tipo de motor que tem uma tecnologia já
super antiga, é super barato, né? Mas não tem uma diferenciação tecnológica tão grande. Então é um mercado onde a Bosch nem atua porque sabe que ali é só no preço, né? E não tem, as vantagens que a Bosch pode trazer para o cliente não vão ser demonstradas nessa área. A gente está muito mais nessa área aqui. Por favor. Na China chega a existir assim, já um mercado de seminovos elétricos, e nesse mercado aquela preocupação dela, será que a bateria está viciada? Porque talvez seja uma coisa que tem assim. Sim. Olha, eu tenho pouca informação a respeito do mercado de usados na China, viu? Sim, eu vou nem comentar porque eu acho que eu estaria assim fazendo uma, pensando alto, né, na verdade. Mas essa é uma preocupação muito grande, é uma preocupação global, na verdade, né? De você comprar um carro usado elétrico e saber se aquela bateria realmente vai, o que aconteceu com a vida daquela bateria durante o primeiro dono, o segundo dono. Então esse é um mercado que a Bosch, né, já entrou na Europa, que é justamente a partir de algoritmos que a gente entende a tecnologia da célula, da bateria, de uma maneira super assim, profunda, que a gente produz célula de bateria, produziu e produz baterias hoje em dia. Então a gente desenvolveu algoritmos baseados em inteligência artificial, com alguns modelos da química da bateria, você conseguir, ao longo da vida útil dessa bateria, saber qual que é o perfil dessa bateria ao longo dessa vida útil. Então você consegue, na hora de você vender o carro para uma outra pessoa, ou antes de vender ele, você tem como emitir um certificado que é reconhecido pela Instituto de Engenharia da Europa, a VDE, um certificado, digamos assim, esse aqui é o atestado da vida dessa bateria, onde a Bosch garante que essa bateria tem mais vida útil de tanto, que vai ter mais tantas cargas, que ainda está carregando até um certo tanto de state of charge. Né? Então esse é um outro tipo de modelo de negócio que a gente está vendendo para as empresas que vendem carro, né, carro usado, e para as seguradoras. A seguradora é muito importante isso, entendeu? A gente tem uma parceria com a Allianz, que é uma das maiores seguradoras da Europa, para vender esse produto também, que é um produto daí digital, né? Está voltado também à conectividade. Então, e um dos pontos mais difíceis de vender um produto desse é ter acesso aos dados da bateria, né? Ao longo dessa vida. Que daí você entra daí no meio de campo ali, onde você está entrando, onde a montadora gostaria de ter aquele conhecimento, né? Claro que eles querem ter aquele conhecimento. Então, daí fica na questão de modelo de negócio fica mais complicado, mais complexo, né? Mas é uma preocupação que todo mundo deveria ter, né? Justamente porque a bateria do carro elétrico não gosta, né, dessa carga rápida, né? Você carregar o carro a 150 kW toda vez que for carregar ele, vai detonar a bateria, né? Ou deixar o carro sempre no 100%, ou chegar no 0% ou no 2% direto, isso estressa a célula, né, da bateria de uma maneira onde vai ter alguns danos irreversíveis que vai detonar também a vida útil da sua bateria. Então, justamente os sistemas de monitoramento, o BMS, né, o Battery Management System, né, estão aí justamente para você evitar esses use cases, né, da bateria, para que você consiga estender a vida útil da bateria. Então, se você for ver a diferença, na verdade, da célula, a tecnologia da célula, não vai variar tanto de uma montadora para outra, entendeu? Porque a bateria, 80% é cursos crus, né? Raw material, né? Então, mas a maneira como você gerencia ela ao longo da vida útil dela é uma outra coisa. Ou como você também estabelece o sistema de refrigeração dessa bateria. Por exemplo, o Nissan Leaf é sistema ar, né? Refrigeração ar. Esquece, né? Essa bateria é complicado. Então, muito interessante essa pergunta e um assunto super importante para o futuro. E aqui vocês podem ver que o que eu mencionei anteriormente, mais de 76% das compras de carro elétrico são, né, de pessoas privadas. Né? Então,
dá para ver aqui que não tem do governo ou de organizações aqui, são só 9%, e 14% a gente não consegue determinar. Então, provavelmente esse número até é mais que 80%. Então você vê que é um mercado que está se desenvolvendo porque as pessoas mesmo decidem comprar o produto. Nesse sentido, qual que é o subsídio, o incentivo que o governo chinês dá para chegar a esses preços, para melhorar os preços? Então, como eu falei, o subsídio está diminuindo desde 2015, né? Tanto que todo ano o governo fala assim, vou acabar com esse subsídio, porque eu acho que o mercado já está, né? Eu prefiro investir esse dinheiro em infraestrutura do que investir na compra do carro elétrico, mas hoje em dia varia de $1.000 a $2.000, né? Por carro, dependendo da faixa de preço e tal. Mas assim, já não é tão significativo quanto era anteriormente, ou quanto hoje em dia é na Europa, que é mais 5.000 euros, pode chegar até 9.000 euros. Né? Então, falar um pouquinho agora de tecnologia, né, o que são os requisitos mais importantes para a gente quando está desenvolvendo nossos produtos. São só 2, 3 slides. Então aqui, primeiramente, naquela transformação que eu falei para vocês dos segmentos de mercado, né, que atualmente está lá embaixo ou está lá em cima, né, você vê que as fatias de mercado aqui em relação à potência do carro, né, que varia aqui a gente mostrando essa cor mais clara aqui, essa cor verde, né, mais escura. Você vê que no ano de 2022 o segmento abaixo de 100 kW, né, que isso daqui dão 133 cavalos, estava em 40%, justamente para aquele mini carro que eu mostrei anteriormente, né? E você vê que a gente prevê que no futuro, já em 2025, 2028, essa fatia vai se consolidar ali perto dos 15%. Então, já mostra que talvez esse não seja o principal segmento para você investir hoje numa plataforma lá para o futuro, né? Daí a gente vê aqui que também nessa área aqui, hoje em dia, essa área aqui de alta potência, né? Hoje em dia não está tão grande assim, né? Mas você vê que no futuro esse daqui vai ser a fatia de mercado que vai ter pelo menos já 30%, né? Então é interessante ver essa evolução aqui. O que eu estou mostrando, deixa eu só ver aqui, que é 200 a 250, que você vê também um outro ponto que, diferentemente do carro a combustão, para você conseguir mais quilowatts num carro elétrico, num motor elétrico, você não tem que mudar de 4 para 6 cilindros para 8 cilindros, né? Não é uma mudança tão grande. Você vai ter mais materiais no motor, vai ser um motor maior, né? Vai ser um comprimento maior provavelmente, né? Mas você vê que as montadoras, a tendência é um carro hoje compacto no Brasil, né? Tem um motor aí que deve ser entre 1.0 a 1.4, né? Vão ter, sei lá, 120 cavalos, 130 cavalos. Um carro desse daí, elétrico, no mesmo segmento, no futuro, provavelmente vai ter 150 cavalos, entendeu? Porque a facilidade de você colocar mais potência no carro é mais fácil, né? Então, e as montadoras estão querendo oferecer isso aí também para o cliente final. Então é importante para a gente também, né, não somente desenvolver isso aqui, que é a maior parte do mercado, que é o 100 a 200 kW, que eu posso confirmar que essa é o nosso, digamos, o mainstream da nossa plataforma, mas a gente está focando também em fechar essa lacuna do mercado aqui, que vai ter no futuro quase 30%, que é entre os 200 e 250 kW. Então, é importante essa informação. Um outro ponto importante, que também está ligado ao aumento da potência, é qual que é a voltagem que é utilizada na arquitetura desse carro. Hoje em dia o mercado é dominado, e isso aqui é uma imagem que eu estou te mostrando aqui para o ano de 2028, que é a nossa perspectiva de longo prazo. Hoje em dia as arquiteturas são dominadas por 400 volts, né? Que também são compartilhadas com os carros híbridos, né? Os carros híbridos, plug-in hybrids, tem 400 volts. Então, até para você ter um escalonamento, uma sinergia entre essas plataformas, a ideia principal foi reutilizar essa voltagem, mas a gente já está vendo que no futuro, principalmente os segmentos onde tem uma potência maior, essas arquiteturas movendo mais para a área de 800 volts, né? Que hoje em dia no mercado você só vê na Porsche,
na Audi, a Hyundai, tem alguns carros chineses, por exemplo, a BYD, também já tem tecnologia 800 volts, né? E agora a gente já sabe os projetos que vão entrar em série nos próximos 2, 3 anos. Vai ter um monte de carro, de montadora trazendo tecnologia 800 volts, né? E aqui a gente vê quais são os pioneiros nessas áreas, né? Já mostrei aqui que a BYD é uma delas, a Volvo, a Hyundai, Porsche, Mercedes. E aqui estão as três que eu falei anteriormente, que são as três montadoras chinesas, a NIO, a Li Auto e a Xpeng, ou a Xiaopeng, né? Chinesas, que estão ali concorrendo com a Tesla, né? Assim, nível de tecnologia, arquitetura moderna, conectividade, automação. Então, assim, esses aqui são até considerados montadoras pioneiras. Se você comparar na tecnologia 800 volts, a Tesla até é uma das mais laggards, né, retardas aqui, né? Até porque ela tem uma infraestrutura já, né, de 400 volts no mundo inteiro e vai evitar ao máximo ter que mudar totalmente essa infraestrutura. Então, aqui eles estão pecando por ter sido muito, né, primeiro, né, antes do mercado, né? E o que eu falei anteriormente, essas aqui são as montadoras chinesas, onde a gente considera que não ditam tendências de mercado, né? Então, é importante ver aqui que as montadoras que a gente vê com mais tecnologia embarcada são a BYD, a SAIC, a Geely, né, que é a dona da Volvo, tem Chang'an, Great Wall está vindo para o Brasil, comprou a fábrica da Mercedes. Então, eu acredito que essas montadoras aí vão ganhar market share no Brasil muito forte. Uma pergunta, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia de carregamento dessas baterias, quais opções que já existem na China, além, claro, do convencional, plug-in, mas, por exemplo, já existem opções wireless, por indução? Eu diria que existe a indução, né? Mas é um mercado assim muito restrito, é muito individual, né? É porque não tem a intracompatibilidade, né, entre marcas, então é bem complicado isso. Mas tem uma tecnologia que é bem específica do mercado chinês, que é, por exemplo, um chamado Game Changer da NIO, que são as Battery Swap Stations, né? São containers instalados assim, em alguns parques, alguns estacionamentos e tal, onde em 3 minutos você entra com o teu carro, ele troca a bateria de baixo e coloca uma bateria nova. Você não é dono da tua bateria, né? A bateria é um leasing só, e em 3 minutos você tem o teu carro com a bateria carregada. E esse é um sistema bem interessante, apesar de ser digamos, daquela marca, né? Mas a China está querendo desenvolver de uma maneira com que daí seja entre marcas, né? Então você tira esse medo de você, o problema, né, da pessoa que está com carro a combustão, que seria você ter que esperar 15, 20, meia hora, 30 minutos para carregar a tua bateria ao 100%. Com battery swap em 3 minutos está pronto. Então essa, eu diria que é uma coisa bem específica do mercado chinês. Sei que a gente está chegando no fim já aqui, né? Então eu só queria mostrar essa parte aqui que são nível do veículo, né? Quais são os requisitos que as montadoras estão procurando, assim como preço baixo, alta qualidade, o custo de reparo, aceleração, o range, né? E o que isso representa para a gente quando a gente vai desenvolver nossos produtos, né? Então a gente tem que ter um preço competitivo, porque todas as montadoras estão buscando chegar no custo do carro a combustão. Então está todo mundo querendo correr atrás de diminuir o custo o máximo possível para também ganhar dinheiro, porque hoje os carros a combustão têm uma lucratividade maior do que o carro elétrico. Então eles estão procurando o tempo inteiro se tornarem mais competitivos. Assim como a luta por uma eficiência energética alta, isso está em todos os desenvolvimentos que a gente faz. Então, quanto mais você conseguir, né, diminuir as perdas que você tem nos seus equipamentos, né, da parte de cabeação, da parte de eficiência dos componentes, para você contribuir para a redução da bateria para a mesma autonomia ou para ter uma faixa de consumo menor, e isso é uma coisa que dá um diferencial competitivo bem interessante. E assim, tem outras características, por exemplo, de NVH ou da parte de ruídos, né? Então, isso também são características onde os clientes também focam bastante. E só para finalizar aqui, eu gostaria de mostrar
qual que é o nosso portfólio de produtos que a gente está vendendo no mercado chinês, mas que também se adequa ao portfólio global da Bosch, né, como um todo. Então, desde do módulo de potência que vai dentro do inversor de potência que você vê aqui, né, que aqui tem semicondutores que a Bosch produz in-house, né, até o inversor onde a gente tem experiência no mercado já há mais de 15 anos, o próprio motor elétrico, a combinação do inversor, do motor elétrico e da caixa de câmbio, que é o chamado o e-axle, né, que a gente vende. Esse daí que é um produto que a gente, esse ano na China, a gente vai vender mais de 300 mil desses sistemas. Cada sistema desse custa de 7 a 9 mil reais por carro, né? O conversor de voltagem do sistema de 400 volts para 12 volts, o carregador interno, né, para você poder fazer a carga de corrente alternada para transformar em corrente contínua para bateria, o controlador de veículo, né, que daí tem outras funções dentro do carro e a gente também já vende no Brasil, né, o projeto com a Volkswagen, e também o sistema de gerenciamento da bateria, que eu falei anteriormente, que é muito importante, né. Então, esses são os principais produtos que a gente tem no nosso portfólio, e a gente na China vai chegar quase a 1 milhão de motores que a gente vai vender esse ano, né, 1 milhão de motores para o mercado de 5 milhões que eu falei anteriormente. Então dá para você ter uma ideia qual é a nossa fatia de mercado dentro da China, anteriormente. Claro que é um mercado diferente do mercado da combustão. A Bosch está acostumada a ter fatias de mercado em alguns componentes muito próximos a 50%. Né? Esse daqui é uma outra pegada, porque é muito mais competitivo. Né? Tem muito mais empresas querendo entrar e as barreiras tecnológicas para entrar no mercado de motor elétrico não são tão grandes como entrar numa área de injetor de bomba diesel, né? Para carro de passeio ou de comercial. Mais uma pergunta? Quando a gente fala dessas montadoras mais tecnológicas, inovadoras, eles utilizam o nosso motor elétrico ou já é uma tecnologia diferente do que a gente já vamos fazer assim? Deixa eu voltar aqui, ó. Bosch, 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 quase 100% Bosch, Bosch, 100% Bosch, Bosch, Bosch. E o posicionamento dos nossos, digamos, concorrentes, né, europeus lá dentro da China, eles também estão atacando o mercado de Com certeza, com certeza. A briga é todo mundo, né? voraz na China, né? Dizem que assim, todo mundo no mato pra você, ali, como é que é? Fala assim, eles só tem um termo, né? Eles chamam que você ir pra China é como se você mandasse seus negócios pra academia, né? Pra fazer esporte, porque eles não podem respirar. Só que eu diria que atualmente os principais competidores nossos são os locais. São os locais. Você viu, 80% do mercado, montadoras chinesas. Montadora chinesa vai tentar ser mais independente da dependência que eles tinham com o carro de combustão. Então, isso até ajuda a gente a ser uma joint venture que tem uma cara chinesa, né, tecnologia alemã, mas que a gente consegue se adaptar àquilo que o cliente quer, e às vezes vou eu para o cliente, às vezes vão com outra pessoa para o cliente, né? Então a gente vira um camaleão ali, porque a gente também, esse que é o legal, né? É uma coisa que é bem diferente, assim, daí, pessoalmente, assim, para mim, eu ter morado 3 anos na Coreia do Sul, onde era responsável como key account da Hyundai, né? A maior montadora coreana e tal, muito legal, muito projeto a gente fez com eles e tal, mas chega uma hora que você está atendendo só, né? Você é o especialista da Hyundai. Aqui você vê a pluralidade que existe no mercado chinês, né? E quanta de montadora chinesa tem, quanta montadora nova e tal. Então é super interessante você saber o que elas estão procurando, né? Eles têm uma cultura diferente, né? Cultura corporativa diferente, né? Então é muito interessante você também se tornar esse camaleão para você também entender as coisas de uma perspectiva totalmente também que seja mais ampla, né? Para atender um cliente europeu, que ele quer o mesmo tipo de atendimento que ele tem na Europa, na China, como um cliente que quer
tem um project manager nosso lá que ele fala, eu sou o James Bond, 007, que ele trabalha de 0 até 0, né, 7 dias por semana. Aquele negócio da prontidão, né, de estar pronto, porque se o cliente trabalha assim, ele espera que o fornecedor também trabalhe assim. Então é bem interessante, tem culturas bem diferentes dentro da China mesmo, e é um aprendizado muito grande. Então, essa aqui seria uma apresentação para vocês, né? Obrigado pela troca de informação e pela essa interação toda. A UIS é uma empresa do grupo Bosch, né? A Bosch detém 51% dela, né? Mas na China a gente tem a liberdade, a gente tem a autonomia, né, de fazer nossas próprias decisões, investimento é nosso. Não precisa ficar pedindo bênção para a Bosch o tempo inteiro. Então essa que também proporciona também ter essa independência e autonomia que a gente tem lá e conseguir isso que a gente está conseguindo. Então, eu diria para vocês hoje, a UIS tem uma performance no mercado de eletrificação melhor do que a própria Bosch, né, no nível global, né? A gente tem um portfólio muito grande de clientes. Esse ano a gente vai investir mais de 1,4 bilhões de renminbi em novas linhas de produção. A gente acabou de dar o kick-off de uma nova planta que a gente vai fazer. Então, assim, a dinâmica é muito interessante e eu estou aí empolgado nos próximos pelo menos 2 anos que eu tenho lá na China. Legal, trabalho tem sobra lá na China, né? Tem mais alguma pergunta? Só para antes de encerrar. Pensando assim, que isso está palpável, né? Isso está acontecendo, pensando que essa realidade lá da eletrificação já é uma realidade, já é o estado de hoje em dia, né? Você, tipo, com essa experiência que você está tendo lá na China, a gente consegue pensar qual que é a próxima tecnologia que está lá na frente ou na curva depois disso, ou para a gente ainda, o futuro ainda é a eletrificação, ou a gente consegue ver qual que é o futuro desse futuro, digamos assim? Eu diria que assim, daí você tem que abstrair um pouco mais essa área só de propulsão, né? Eu acho que paralelo a essa transformação da eletrificação, está acontecendo muitas outras coisas, que é a parte de conectividade, de automação, né? Do semi-autônomo, do full autonomy e tal. E a parte de conexão com as redes 5G, agora 6G. Então isso possibilita uma combinação de tecnologias que juntas vão possibilitar atender outras necessidades que a gente nem sabe que tem, né? Mas vai criar talvez uma dependência maior dessas tecnologias, né? E é muito interessante. Eu diria que na área tecnológica, de tecnologia para carro elétrico, a China está equiparável, né, a uma Tesla, né, ao mercado europeu, mas na área de conectividade, assim, incrível, assim, tem, assim, acho que tem montadora, tem, assim, falam da Tesla, a Tesla está 2, 3 gerações à frente, e eu acho que a China está uma, né, e tem montadora europeia que está 2, 3 gerações atrás. Toda essa parte de arquitetura, de você tirar o cérebro das control units, né, e juntar no nível maior, agregar, e daí poder fazer update over the air e tal. Então isso daí, na China, isso daí é uma realidade hoje, né? Então é bem interessante e é legal estar no meio desse furacão, né, que é esse país tecnológico. Então, muito obrigado. Não sei se tem alguma pergunta do Teams. Vamos olhar aqui, ó. Coloquei, mas acho que não sei. O pessoal que está acompanhando remoto, alguém tem alguma pergunta, questionamento? No chat aqui não tem nada. Acho que não, Bruno. De qualquer forma, pronto. Primeiro peço uma palmas aí para o Bruno. Estourando o tempo, mas altamente válido. Agradecer também ao pessoal da Habitat, a organização aí, né, a gente dentro da Agenda Tech e dentro do Hackathon aí, nos proporcionou esse espaço. O Marco não está aqui, também queria agradecer, mas principalmente você, Bruno, por estar... Você não precisava, você podia estar na praia, aqui no Brasil, você podia estar em qualquer lugar, mas veio aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente. De se invejar, né, que a gente no Brasil aqui está brigando para vender um cliente ali, o negócio está virando, mas é legal porque a gente se inspira, se motiva, e do outro lado, né, a gente tira esse preconceito que China, né, a gente vem daquela coisa anterior que China vem aquela coisa cópia, e não é, eles estão com tecnologia e a gente sente que da Bosch também o negócio está rolando forte lá, né, e
Eu tava até brincando, a gente tem aqui, na verdade, o certo agora é a gente mandar a gente para ser treinado na China, não na Alemanha, né? Porque na China que tá girando, né? Não, mas isso é verdade. Eu tô recebendo um monte de gente do Japão, da Índia. Eles estão preferindo ir para o AES para ter treinamento na área de manufatura ou tecnologia do que às vezes ir para a Alemanha. Então tá acontecendo. Tá acontecendo, assim, é o Gemba que chama, né? A gente tem que ir onde as coisas acontecem. Isso E que a gente mercado quer. também, né? O mercado também tem muito potencial, né? Perfeito. Ver o que está acontecendo. Com certeza. Então, Bruno, muito obrigado novamente. Desejo para Prazer, você meu. sucesso, mais sucesso ainda na sua carreira. Bom retorno ali, né? Boa escala na Alemanha, tudo de bom para a família. China, você falou já com o olho brilhando, cara, tem muito trabalho para 2, 3 anos, então que mantenha esse contato com a gente. Muito sucesso para você na China lá e vamos falando. Precisando da ajuda do nosso lado aqui, também estamos sempre à disposição. Obrigado, valeu pelo convite. Eu que agradeço. Valeu, Obrigado, vocês. pessoal. Eu queria só reforçar em nome da equipe do Agenda Tech e aqui do Habitat, né? Reforçar o agradecimento pela sua disposição em vir aqui e compartilhar todo esse conhecimento realmente conosco. Eu acho que é um incômodo, um choque muito grande, né? Complementando a fala diferente de ouvir de quem está lá surfando na crista dessa onda, de qualquer pesquisa que você faz na internet, qualquer manchete que você vê, né? Entender um pouco mais por trás dos números ali, tudo que está acontecendo, com certeza vai agregar muito para o nosso projeto. E a gente tem o desafio agora, né, de espelhar o cenário que a gente tem aqui nacional para linkar os contextos que fazem sentido ou não, os que a gente já sabe que não, óbvio que são realidades continentalmente distintas, né? Mas uma contribuição valiosíssima para o nosso projeto também. Então, meu obrigado mais uma vez, tá? Em nome da equipe aí também que está nos acompanhando remoto e sucesso no retorno aí. Obrigado, valeu. Obrigado aí.